Olá, boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos novamente aqui para transmitir até o seu coração uma mensagem de paz, de alegria, que Deus esteja reinando na sua casa, que você esteja aí feliz com os familiares e certos da vitória em Cristo Jesus. Hoje, domingo, agora 19 horas, uma alegria enorme, podemos estar falando com os irmãos. E nós vamos começar este culto cantando o hino Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Queremos também informar aos amados irmãos que durante a semana estaremos fazendo algumas lives, levando mensagem ao coração dos irmãos e também estamos à disposição dos irmãos para falarem conosco por telefone, estarmos orando. Qualquer dificuldade que tiver, é só ligar no telefone que os irmãos já conhecem, já têm anotado nos boletins da igreja. Cantaremos ainda mais um cântico ao único que é digno de receber. A honra e a glória
Queridos, nós queremos nessa noite meditar na palavra de Deus, pensando no que nós podemos fazer para as pessoas. O que nós, como igreja, podemos oferecer para as pessoas. E eu quero, como base para esta palavra, pensar num texto bíblico muito conhecido, em Atos, no capítulo 3, dos versos 1 ao 11, diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias os punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu como mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Meus queridos, esse texto é maravilhoso porque mostra o que a igreja pode fazer pelas pessoas. Às vezes nós ficamos apegados aos recursos financeiros, pensando só no dinheiro, no que o dinheiro pode comprar, no que o dinheiro pode facilitar. Mas nós, como igreja, podemos oferecer muitas coisas para as pessoas. E o que você, como igreja, pode oferecer para as pessoas? Nesses dias, nos dias atuais, a humanidade se encontra desnorteada, a humanidade está perplexa e é uma expectação horrível pelos acontecimentos. É coronavírus, é corrupção generalizada, é violência, é drogas e tantas outras coisas. Falta de decoro político e até mesmo falta de decoro ministerial eclesiástico. Vivemos uma carestia, vivemos desemprego, vivemos inflação, falta de medicamentos, hospitais superlotados, plano de saúde caríssimos. Então, vivemos um nível baixíssimo de fé e muita incredulidade. Há uma terrível inversão de valores. E face a estas coisas, o que tem a igreja a
a oferecer. O que você, como igreja, pode oferecer? Eu quero destacar algumas coisas rapidamente que nós, como igreja, temos e que podemos oferecer. O que a igreja tem a oferecer? A igreja tem Cristo. Você tem Cristo. Você pode oferecer Cristo. E a igreja tem um Cristo vivo. Não é um Cristo pregado numa cruz, não é um Cristo pregado nas paredes, não é um Cristo em adesivos, não é um Cristo em estátua, não é um Cristo sobre um morro de braços abertos, uma enorme estátua. A igreja tem o Cristo vivo para oferecer. Em Apocalipse 1,18, a Bíblia diz: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É este Cristo vivo, meu querido irmão e irmã, que você tem a oferecer para as pessoas. Não é um Cristo morto, mas é um Cristo vivo que está assentado à destra do Pai lá nos céus. A igreja tem também um Cristo poderoso. Mateus 28:18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu querido irmão e minha irmã, é esse o Cristo que você tem para oferecer às pessoas que estão carentes, desnorteadas, sem salvação, sem fé, sem esperança. Sabe o que mais? A igreja tem a oferecer a solução para os problemas. Você pode dizer: mas pastor, como eu posso oferecer solução para os problemas? Você tem solução como igreja para o passado das pessoas que estão aflitas, desnorteadas, que estão desesperançadas. Para o passado existe o perdão. Aqueles que estão vivendo angústias, mágoas, dores, ressentimentos, a igreja tem o perdão de Jesus para oferecer. Em Mateus 9:6 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Perdão para perdoar pecados, solução para os problemas, levantar quem está caído, levantar quem está doente, levantar quem está prostrado e dizer: toma a tua cama e vai para a tua casa. O que a igreja tem para oferecer às pessoas, ela tem também para o presente a segurança. Nesse presente a igreja tem segurança. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é bom estar seguro nas mãos de Jesus. Como é bom se sentir seguro por Jesus, protegido por Jesus. E a igreja tem essa solução para os problemas, tem esta proteção, tem segurança no presente. Diante de toda a calamidade, nós estamos seguros em Jesus. E para o futuro, a igreja tem vida eterna a oferecer para as pessoas. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ah, meus queridos, como é bom oferecer vida eterna. Um resumo muito simples de vida eterna é viver eternamente com Jesus no céu. O que podemos oferecer como igreja para as pessoas? A igreja tem uma mensagem de vitória. Satanás está derrotado.
Às vezes você está aí com medo das circunstâncias, das dificuldades, mas saiba, a igreja tem uma mensagem de vitória e nós podemos gritar em alto e bom som: Satanás está derrotado, o inimigo não tem poder na vida da igreja. 1 João 3,8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que mensagem de vitória, meu querido, minha querida irmã que está me ouvindo nesse momento. A igreja, ela tem a mensagem de vitória, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do mal na sua vida. Jesus está vivo, conforme já falamos, e está escrito em Apocalipse 1,18, e por isso nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você tem, meu irmão e minha irmã, pregado essa mensagem de vitória, oferecido essa mensagem de vitória para as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que estão desesperançados. Tem mais uma coisa: o que nós podemos oferecer? A igreja tem a oferecer para as pessoas o caminho que leva ao céu. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus é um caminho, é o caminho diferente, o único caminho que leva ao céu, o único caminho para adentrar o santuário, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E esta palavra está em Isaías 35, verso 8. Haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O único que não vai entrar nesse caminho, que não vai passar nesse caminho, conforme diz Isaías 35, 8, é o imundo, mas será esse caminho para o povo de Deus. Essa mensagem é para você, querido e querida irmã, é para o povo de Deus. A igreja tem a oferecer este caminho que leva ao céu. E a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, tenham pleno conhecimento da verdade. E eu e você, como igreja do Cristo vivo, podemos oferecer às pessoas o caminho que leva ao céu. Mas ainda tem mais algumas coisas. Nós podemos oferecer para as pessoas, a igreja tem a oferecer para as pessoas um convite para a salvação. Vinde a mim todos, diz Mateus 11, 29. E diz ali: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de descanso, o mundo precisa ir a Jesus, precisa aprender de Jesus. E este versículo diz: vinde a mim todos. E a igreja pode e deve oferecer o convite para a salvação. Neste convite está implícito também o que diz em Isaías 55, 1: vinde às águas, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Estamos precisando de ir até as águas, ir até Jesus, sem dinheiro, comprar e comer o alimento para as nossas vidas. Um convite para a salvação.
Quem tem sede, venha. Diz Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga e venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Um convite para a salvação. Vinde. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, ela não entendia o pedido dele quando pediu a ela água para beber. Mas ele disse para ela, ó mulher, se você pedir e se eu te der a água que eu tenho, ela vai jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Você tem, meu amado irmão e irmã, esta mensagem, este convite de salvação para oferecer às pessoas. A igreja também tem a oferecer às pessoas uma saída para as situações difíceis. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, verso 68. E ainda em Lucas 21:28 diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Para quem iremos nós, diante de uma situação tão difícil? A quem recorrermos? Pedro dá-nos a resposta, Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. É isso que eu e você, como igreja do Cristo vivo, temos a oferecer para as pessoas no momento de situação difícil ou de situações difíceis como esta que estamos vivendo. E por último eu destaco o que você como igreja pode oferecer às pessoas. A igreja pode oferecer para as pessoas a cura. Ela tem a cura. A Bíblia diz em Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Que mensagem maravilhosa. Nós como igreja temos a oferecer a cura, a purificação dos leprosos. E não existe lepra maior do que a lepra chamada pecado. A Bíblia diz que a igreja pode ressuscitar mortos. E quantas pessoas estão cheias de vidas, mas como diz Paulo, estão mortas nos seus delitos e pecados. A igreja tem a cura para expulsar os demônios, porque a igreja recebeu de graça e de graça ela pode dar. E ainda em Lucas 10:9 diz, e curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, você que nos ouve nesta noite, é chegado a vós o reino de Deus. O Senhor está batendo a porta do seu coração. E quando Ele bate, conforme nos diz lá em Apocalipse 3:20, Ele bate a porta e só você pode abrir, porque essa porta do seu coração só tem maçaneta do lado de dentro. Só você pode abrir para o Senhor. Eu concluo então essa meditação dizendo, a igreja somos nós, e não uma construção de cimento e tijolos, cimento e pedra, embora esses elementos são necessários para ela. O que temos a oferecer como igreja a este mundo tão carente? O que temos? Uma palavra edificante, uma oração para um enfermo, o Cristo vivo que está dentro de nós. Temos a oferecer também uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de vitória e a eternidade no céu com Jesus. E você, o que tem na sua vida? Eu quero encerrar essa mensagem orando ao Senhor para que você tenha a alegria do Senhor, a salvação da sua vida, você tenha esperança, você tenha vida eterna. E eu quero orar nesse momento. Pai,
em nome de Jesus, o teu Filho. Eu quero entrar nesses lares com a tua bênção, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja saúde, para que haja prosperidade. O Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, conhece essa vida que me ouve nesse momento. Sabe quais são as necessidades existentes neste lar. Entra com a tua providência. Entra com teu amor, com tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder, ó Pai. Eu abençoo esta vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E nós encerramos o culto dessa noite com mais uma música para o seu enlevo espiritual. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Prazer.